com algumas coisas que acontecem. Sexta-feira me contaram que uma irmã da igreja aqui, irmã Marcilane, quem conhece a irmã Marcilane? Era uma irmã que estava fazendo tratamento no CEAR. Ela ficava bem por aqui. O marido dela era o Johnny. Ela vinha num palhozinho assim, cor de vinho, né? Cor de vinho. Ela estava em tratamento. Levei ela algumas vezes lá para o interior, ela ia mais o marido dela. Aí eu soube que há 3 semanas Deus levou para a glória. A doença voltou mais forte. Mas se ela tiver firmado no caminho do Senhor, ela está na glória, amém? E eu não pude, soube já, estavam 2 a 3 semanas que ela tinha ido, né? Mas quando isso aconteceu, os irmãos avisem antes, né? Fale para mim, né? Alguma coisa que acontecer de doença, fale para o pastor que nós temos disponibilidade para, na verdade, auxiliar os irmãos, amém, queridos? Nós somos uma família, né? Uma família, né? Eu não sei como foi lá, a dificuldade que tiveram para enterrar, não sei, né? Mas é assim, né? Nessa noite, né? O tema é muito grande aí, né? Não dá para ver direito, mas por causa que eu sei que o tema é grande, mas o que é que diz aí? O que é... O que tinha na casa do filho pródigo, o que tinha lá, que não pode faltar na nossa. Primeiro, nós podemos ver, irmãos, uma situação. O que tinha na casa do filho pródigo, que não pode faltar na nossa, né? Ou seja, o que deve promover nos filhos o desejo de voltar para casa. Uma pergunta: o que é que deve nos filhos o desejo, né, de ele voltar para casa? Porque nós sabemos que muitas pessoas, infelizmente, quando estão longe de casa, não sentem saudade nem vontade de retornar, devido a alguma situação que o filho enfrenta. E aqui a gente pode ver exatamente o filho pródigo. Diz a Bíblia que ele caiu em si, e de repente, olha só, e de repente se vê dominado por um desejo incontrolável de voltar para a sua casa. Isso não aconteceu por acaso, não, mas, né, a sua casa havia aquilo que, olha só, é imprescindível para que um lar seja mais que uma casa bem ornamentada. O que é isso? Tinha algo na casa dele que o fez, ou seja, trouxe o desejo de ele voltar, retornar à sua casa. E aí a pergunta é: como você descreve hoje a sua casa? Como é que nós descrevemos a nossa casa? É uma pergunta, porque nós vamos ver aqui exatamente o que é que o filho pródigo, né, a maneira que ele descreveu como era a casa dele. E a gente vê aqui de uma forma muito nítida, né? A casa pode ser um jardim, mas também pode ser um deserto.
Uma casa, ela pode ser um jardim, mas também ela pode ser um deserto. A casa pode ser um lugar de bênção, mas pode ser também um lugar de maldição. Como também a casa pode ser um lugar de formação, como pode ser de deformação. E aí a pergunta, né? Aleluia. Como o filho pródigo descreveria a sua casa? Aí eu coloquei algumas coisas aqui para a gente analisar. Primeiro, ele tinha um pai incrível. Porque pai que ouve todos os filhos. O pai do filho pródigo, ele tinha essas características. Ouvia todos os filhos. Tinha 2 filhos. E vamos ver o que diz aqui, né? 15. Coloque aqui o versículo, capítulo 15, em que nós estamos estudando. Veja o verso 12 aí, por favor. Olha só, um pai que ouve, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu por eles a fazenda. Um pai que ouvia o filho, um pai que partilhava com os filhos. A gente vê aí, amados, que ele partilhou com justiça, com direitos iguais. Aqui a gente pode ver que não tinha favoritismo entre um filho e outro. Aqui o pai não demonstrou que amava mais o mais novo do que o mais velho. Isso é um perigo. Quando um filho se acha menos amado do que o outro. E isso às vezes acontece dentro de lares. E às vezes até o pai declara: rapaz, esse aqui é o que mais eu amo. E os outros? Esse aqui é da minha preferência. Isso é muito perigoso. Isso pode trazer no futuro, irmãos, um problema grande entre os filhos. A gente vê que o pai repartiu os seus bens com quem? Com os 2. Ou seja, uma partilha com justiça, com direito iguais. Quem está entendendo? Um pai que partilhava, um pai que ouvia os filhos. Você sabia que quando o pai não dá ouvido aos filhos, ele vai procurar conversar com outras pessoas? Ele vai procurar conselho com um amigo, com um tio. Mas ele queria mesmo, era o conselho, sabe de quem? Do pai. O que era que tinha naquela casa primeira? Era um pai que ouvia todos os filhos, um pai que partilhava com os filhos, com direitos iguais, um pai conciliador. Era o que tinha naquela casa. Veja o que diz 15, 28 do texto. Olha só. Mas ele era mais velho, mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com quem? Com ele.
O que é que diz a Bíblia? Vamos entender melhor. Diz a Bíblia que o filho mais novo chega, não é isso? Aí o pai recebe, e ali está uma festa. E ali o mais novo estava no trabalho. Quando ele chega, ele vê, né, o barulho de música, né? E ele pergunta a alguém ali, um dos trabalhadores: o que é isso? Não, é que o teu irmão mais novo, ele está vivo, ele chegou. E ele fica indignado, por quê? Porque aquele filho que tinha gastado tudo que o pai tinha dado a ele, um filho rebelde, né? Ele entendia que o filho não merecia aquela festa. Mas o pai deixa a festa e vai o quê? Vai atender, vai dar atenção para quem? Para o filho que estava revoltado. Vai lá, meu filho, o seu irmão, olha só, a gente tinha ele como morto, ele está vivo. Não, pai, mas ele gastou tudo. Filho, tudo que eu tenho hoje é seu. Entenda, é seu irmão. O pai deixa a festa e vai dar atenção ao filho que estava amargurado devido à situação que foi enfrentada anteriormente. O que é isso? Era um pai amoroso, amém, irmãos? Um pai que se preocupou com aquele momento, aquele filho que estava revoltado, não queria entrar, não queria participar da festa, mas o pai vai lá, né? E ali começa a conversar. Era um pai que era conciliador. Ou seja, um pai que dava atenção, atencioso. Era o que tinha naquela casa, gente. Amém? O pai que se preocupa sempre com o melhor dos seus filhos. Veja o que diz aí, 15:22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa, tinha que ser ligeiro, a melhor roupa, e vestiu-lhe, põe-lhe um anel na mão como sinal de autoridade, sandália nos pés, como aquele filho não ia ser tratado como escravo, mas ia ser tratado como membro da família. Deus, trazendo essa parábola de Jesus, né, mostrando esse pai, mostra que naquela casa tinha um pai que se preocupava em dar o melhor para os seus filhos. Quantos pais só fazem, só fazem e aí abandonam os filhos? Um dia desse eu estava conversando com o pai, ele dava R$300 por mês. R$300, o que é R$300 para 2 crianças? Hein, irmão, vocês que têm criança? Lá em casa nós temos uma criança de 11 anos. Aí ele estava brigando na justiça para dar menos. Você está entendendo aí, ó?
Ele queria ir na justiça para ver se ia dar R$ 250. Só que naquela casa tinha um pai que se preocupava em dar o melhor para quem? Para os seus filhos. Para o seu filho. Que exemplo maravilhoso, hein, gente? Isso é família, né? Isso é exemplo para nós. Trazer depressa. Ele tinha gastado tudo, tinha, né, a metade da fazenda ele tinha levado, gente. Mas o pai diz: agora, meus servos, não é uma roupinha não, viu, pastor? Era o quê? A melhor roupa. Não era uma roupa comprada aqui na feira. Era melhor, meu povo. Sandália nos pés. Ei, você vai estar aqui como filho, não como escravo. Aleluia. Um anel no dedo, você vai ter autoridade. Você aqui vai ser servido aqui como eu sou servido. Aleluia. Pai que deseja ver todos os filhos alegres na festa. Veja o 28. Festa é para todo mundo. Mas ele ensinou, se não queria entrar, saindo o pai e estava com ele: meu filho, entre. A festa só vai ficar boa se toda a família participar. Se toda a família estiver junto, meu filho. É seu irmão. Um pai que queria a festa para todos. Se vai fazer aniversário, faz para todos. Não, se eu fazer para fulano de tal. E os outros? Então não faz para nenhum. Se não pode. Amém, irmãos? Se não pode. Lá em casa, a minha neta e a minha filha faz ano no mesmo dia. Se não der para um, outro fica triste. Que é mãe. Aí tem que dividir. O tanto que eu dou um, eu dou para outro. Aí fica tudo alegre, pai. Né? Vamos para o shopping, aquele negócio todo. Né? Aquela alegria. Né? Filha e neta como, criada como filha. Né? Até disse: olha, tanto que uma vai ter direito, outra vai ter. Já falei. Então, é desse jeito ou não? Aqui a gente vê exatamente um pai que fazia festa para todos. Meu filho, venha para a festa. Vinha se alegrar, comemorar. O teu irmão estava o quê? Tido como morto. Está aqui ele. Né? Aleluia. Quem pode dar glória a Deus por isso? Ou seja, o que era que tinha ali na casa do filho pródigo? Ou seja, em minha casa tinha, olha só, a casa, lugar de carinho, lugar de aconchego. Aquela casa é o que deve ter também na nossa, gente. Lá tinha carinho, tinha aconchego. Veja o que diz aí, por favor, 15 e 20. Olha só, e levantando-se,
foi para o seu pai. E quando ainda estava onde? Longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, abraçou e beijou. O ser humano, é natural dele, irmãos, gostar de carinho, gostar de um abraço. Amém? Hein? Não é verdade? Correndo, o abraçou e o beijou. E a gente vê exatamente na Bíblia alguns exemplos, né? Diz a Bíblia que Isaac pede um beijo de seu filho. Veja aí, Gênesis 27 e 26. Isso é comum do ser humano. E disse-lhe Isaac, seu pai: ora, chega-te, beija-me, filho meu. Para você ver. E chegou e o beijou, então cheirou o cheiro das suas vestes. E abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Amém. Glória a Deus. Um abraço de um filho não tem preço, amém? Um abraço de um pai para um filho não tem preço, amém? Um dia desse não, uns anos atrás, eu tenho um colega meu que é pastor, e ele é ruim de abraço. Aí eu perguntei, ele abraça, mas a gente sente que tem uma dificuldade. Pai, você tem uma dificuldade de abraçar, pastor? Eu tenho um trauma que eu estou pedindo para Deus me curar. Eu nunca fui abraçado pelo meu pai. Ou seja, ele sentiu a falta. Ele disse: eu não me lembro. Isso é forte, gente. Eu não me lembro se fui abraçado pelo meu pai um dia. Me lembro das correadas, me lembro de muita peia, mas não me lembro de um abraço. Nós temos também aqui, diz que Labão beija seus filhos. Gênesis 31, 55, veja aí. Filhos e filhas. E levantou-se Labão pela manhã, cedo, de madrugada, beija seus filhos e as suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. É desse jeito. Diz a Bíblia que também Esaú abraçou a Jacó. Seu irmão, quando eles tinham tido uma intriga, né? Veja o que diz, vê se é 45 de Gênesis 15. Não, aí foi José. Deixa aí. Aí foi José, certo? É eu que, mas vou já dar aqui o certo. Diz a Bíblia que José, ele beijou o que, irmãos? Chorou sobre eles e depois, ele abraça ele, chora e também depois ele abraça seus irmãos. Nós conhecemos aquela história. Veja o que diz aí. Vamos ver o que diz aí também. Gênesis 33,
4, vê se é 4, 33, 4 de Gênesis. Pronto, é aí. Então Esaú, olha só, correu-lhe ao encontro e abraçou, isso aí era Jacó, e lançou sobre o seu pescoço e beijou, e choraram juntos. Esaú, a gente sabe que Jacó tinha enganado o seu irmão e tinha fugido, e agora voltava para casa, né? A gente sabe aquele voto que ele fez, né? Gênesis 28, ele fez aquele voto para chegar em casa, em paz na sua casa, né? E quando ele encontra, ele temia, né, encontrar com seu irmão, que tinha uma dívida com ele, mas Deus é tão maravilhoso que Ele prepara tudo, e quando ambos se aproximam, há o perdão, e diz a Bíblia que agora Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou sobre o seu pescoço e o beijou, e choraram. Ou seja, o ser humano, ele tem essa necessidade, né, do abraço, do carinho, ou não? Isso é da gente. E a gente vê aqui essa história do filho pródigo, né? Aquela família. Então, aí nós entendemos muito bem. O pai, olha só, 2, também o que tinha naquela casa, que também é para ter na nossa. Ali naquela casa tinha um pai, né? Segundo aqui, né? A minha casa era uma casa também, olha só, de confissão. Naquela casa também tinha confissão, reconhecimento de ter errado, né? Não é, irmãos, vergonhoso você pedir perdão. Meu filho, eu errei. Minha filha, eu errei. Pai, eu não fiz certo. Meu filho, eu não fiz certo. Aquela casa era uma casa também de confissão, com uma confissão honesta. Veja o que diz 15, 21. Glória a Deus. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu, contra Deus, perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Ou seja, estava confessando o quê? O seu erro, o que ele tinha cometido. Naquela casa tinha confissão. É o que deve ter também lá na minha e lá na sua. Às vezes as pessoas endurecem o coração e fazem alguma coisa contra o filho e não quer ir pedir perdão ao filho. Por quê? Da mesma forma que o filho deve pedir perdão, que é esse caso, nós também devemos, irmão. Ah, o meu filho está de frente comigo, eu não sei por quê. Alguma coisa aconteceu. Não concorda comigo ou não? Ninguém fica, na verdade, restringido com alguém se nada ter acontecido. Procura saber. Está aqui o filho. Pai, me perdoa. Eu não estou exigindo nada. Eu quero que tu me receba aqui, sabe como? Nos teus trabalhadores. Eu quero chegar aqui como servo. Vê o versículo 22. Mas o pai disse, né, aos servos:
Olha só, trazer depressa, não é isso? A melhor roupa, vestir e põe um anel na mão e a sandália nos pés. Meu filho, você vai ser recebido como membro da casa. Você vai ser recebido como meu filho. Você não vai ser recebido aqui como trabalhador, como quem não tem nada, não tem nenhuma herança. O filho não exigiu nada. É assim que nós devemos ir para os pés do Senhor. Pai, eu pequei contra ti, Pai. Me aceita como teu servo. Amém, irmão? Me aceita. Confissão de pecado. Confissão de alguma coisa que fizemos sem pensar, sem analisar. Não é verdade ou não? Naquela casa tinha também, era lugar de confissão, mas uma confissão honesta. E penúltimo, minha casa também, era lá também, o filho disse, a minha casa também é um lugar de graça, geradora de perdão. Veja o que diz aí o 15 e o 23 do 15. Olha só, 23 aí, ó. Trazei, olha só, o bezerro cevado, matai e comamos, e alegremo-nos. Deixa aí, amada. Trazei o bezerro, não é um bezerro. O bezerro, o que é isso, gente? Era muito comum estes fazendeiros, essas pessoas que tinham, na verdade, né, vaca, carneiro, né, bois, eles guardavam ali separado o melhor bezerro para uma festa especial, para uma grande festa. Ou seja, esse aqui ninguém mexe, só se acontecer uma grande festa. E diz a Bíblia que agora este pai, né, o filho chega, ele vai fazer o quê? Ele não vai fazer uma festa, ele vai fazer o quê? Uma grande festa. Uma grande festa. Amém, igreja? Você está entendendo? Na nossa casa também deve ter isto. Glória a Deus. Um dia desse, um irmão disse, pastor, eu estou comprando uma casa para minha filha, olha só. Todo recurso que ele ganhou, eu vou comprar. E comprou. O que é isso? E disse, olha, a minha intenção, antes de eu fechar meus olhos, eu quero dar uma casa a cada um deles. Eu quero ir, mas eu quero deixar cada um com uma casa própria. É bênção ou não é bênção? Pai que se preocupa com os filhos. Não é só fazer não, meu irmão. Você vai pagar um preço. Quem agir dessa maneira. Você está entendendo? Então, minha casa é um lugar de festa. Trazer um bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegramos. É isso que nós devemos fazer. Que a nossa família possa ser uma família que esteja nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe a igreja. Glória a Deus.